Bem-vindos a mais um episódio do Cristianismo do Dia a Dia, da Igreja Cristã Evangélica de Mirandiba. Sabe aquela sensação que às vezes bate, de que talvez, só talvez, esteja faltando alguma coisa na sua fé? Tipo, você sabe que Jesus é a base de tudo, claro, mas será que não precisa de um algo a mais, um complemento para garantir? Pois é, essa insegurança não é de hoje não. Na verdade, uma igreja lá do comecinho do cristianismo, quase 2000 anos atrás, sentiu exatamente a mesma coisa. Os cristãos da cidade de Colossos estavam sendo, bombardeados com todo tipo de ideia que dizia que, olha, Jesus é importante, mas ele não é suficiente. E qual foi a resposta do apóstolo Paulo? Uma carta. E o remédio que ele usa é simples, mas ao mesmo tempo de uma profundidade incrível. Ele simplesmente decide mostrar quem Cristo realmente é. Então, é nisso que a gente vai mergulhar hoje. E a resposta de Paulo começa com uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. Para mostrar que Jesus é suficiente, ele primeiro precisa deixar claro que Jesus revela a Deus de forma perfeita. E para fazer esse argumento, Paulo usa uma palavra grega super específica, que é a chave de tudo. Eikon, que a gente lê como eikon. Pensa comigo, uma foto é legal, né? Ela te lembra de alguém, mas não se compara a ter a pessoa ali, na sua frente, em carne e osso. A presença real é outra história, certo? É exatamente isso que Paulo está dizendo. Jesus não é só um retrato de Deus, uma lembrança, não. Ele é a presença visível e real do Deus que ninguém nunca viu. E essa ideia não surgiu do nada, não foi uma invenção de Paulo. O próprio Jesus falou isso. Lembra quando Filipe, um dos discípulos, virou para ele e pediu: Mestre, mostra-nos o Pai. A resposta de Jesus foi direta: Filipe, quem me vê, vê o Pai. O ponto central é esse. Se você quer conhecer a Deus, não tem atalho, não tem outro caminho. O jeito mais direto, mais verdadeiro, é olhar para Jesus. Agora, dando o próximo passo, Paulo faz outra afirmação gigantesca sobre Cristo. E essa, ao longo da história, foi muito mal interpretada. Ele chama Jesus de o primogênito de toda a criação. E para a gente sentir o peso disso, a gente precisa entender o que essa palavra significava de verdade naquela cultura. A palavra grega aqui é protótokos ou prototokos. Hoje em dia, quando a gente ouve primogênito, a gente pensa logo no primeiro filho que nasceu, na ordem cronológica. Mas na cultura hebraica, o termo tinha um peso muito maior. Tinha a ver com posição, com autoridade. O primogênito era o herdeiro principal, o que tinha o lugar de honra. Isso nem sempre estava ligado à ordem de nascimento. Era sobre status, sobre soberania. Olha, e entender essa diferença, isso muda o jogo completamente. Porque vários grupos, desde o século IV até hoje, pegaram a interpretação errada, a cronológica, para ensinar que Jesus foi o primeiro ser criado por Deus. Percebe o problema? Isso diminui quem ele é, coloca ele na categoria de criatura. Mas o contexto bíblico grita o oposto. Paulo está afirmando que Cristo é o herdeiro supremo justamente porque ele é o criador de tudo e não parte da criação. E o próprio texto não deixa a menor dúvida. Paulo continua dizendo que tudo, o que está nos céus, na terra, o que a gente vê e o que a gente não vê, tudo foi criado por meio de Jesus e para Jesus. Os colossenses estavam com medo de outros poderes espirituais, de anjos? A resposta de Paulo é: não importa o que sejam. Se eles existem, foi Jesus quem os criou e ele reina sobre eles. Cristo não é só o ponto de partida de tudo. Ele é a cola que mantém o universo funcionando a cada segundo. Ok, agora o foco muda um pouquinho. Depois de deixar bem claro que Cristo é soberano sobre todo o universo, Paulo vira a câmera para a autoridade dele sobre a igreja. É aqui que ele usa seu argumento final, um conceito demolidor: a plenitude. Paulo mostra aqui que a primazia de Cristo é total, absoluta. Do mesmo jeito que ele criou o universo, ele também criou a igreja, que nasceu da sua morte e ressurreição. É por isso que ele é chamado de primogênito dentre os mortos. Não porque foi o primeiro a morrer, claro que não, mas porque a ressurreição dele inaugura uma nova criação e dá a ele autoridade total sobre ela. Somente ele, e mais ninguém, é o cabeça da igreja. E agora vem o golpe de misericórdia de Paulo contra qualquer ideia de que a gente precisa de algo a mais. Ele usa a palavra grega pleroma, que a gente pronuncia pleromá. E ela significa isso mesmo, plenitude, totalidade, o estado de estar completamente cheio. Pense em algo tão cheio que não cabe mais absolutamente nada. Quer uma imagem para isso não sair mais da cabeça? Imagina um copo. Agora imagine encher esse copo com água até a boca. Até aquela curvinha que a água faz antes de derramar, sabe? Não cabe mais nada ali dentro. Nenhuma gota a mais. É isso.
É exatamente isso que Paulo está dizendo sobre Jesus. Nele mora toda, não é uma parte, não é um pedaço, é toda a plenitude de Deus. A divindade inteira, completa, mora em Cristo. Ou seja, não falta nada. Não tem espaço para mais nada. Ok, a teologia é fantástica. É de explodir a cabeça. Mas a grande pergunta é: e daí? Como isso tudo pousa na nossa vida prática? Como o fato de Cristo ser a imagem de Deus, o Criador de tudo, a plenitude divina, como isso muda o jeito que eu e você vivemos amanhã de manhã? No final das contas, é a pergunta que realmente importa, não é verdade? Se Jesus é assim, tão grandioso, tão soberano, tão suficiente, o que isso muda nas minhas ansiedades de segunda-feira, nas decisões difíceis que eu tenho que tomar, no meu propósito de vida? A resposta é: afeta tudo. Entender que o Criador do universo está sustentando a sua vida, isso traz uma calma profunda para suas emoções. Saber que tudo foi criado para Ele dá um propósito eterno para suas ações do dia a dia. E perceber que Ele é a revelação máxima de Deus nos entrega a mensagem mais urgente e importante que a gente pode compartilhar com o mundo. Isso tudo nos leva a um alerta, que pode ser resumido numa frase muito poderosa. Se o seu Cristo é pequeno, seus problemas serão grandes. Pensa bem, quando a nossa visão de Jesus é rebaixada, quando ele é só um bom mestre, só uma ajuda espiritual, os problemas da vida, as ansiedades, os medos, tudo isso parece gigante, impossível de vencer. Mas a boa notícia, a melhor notícia de todas, é o exato oposto. Se o seu Cristo é o Cristo que Paulo nos mostra aqui, o verdadeiro Jesus, a imagem exata de Deus, o herdeiro de tudo, aquele que sustenta o universo, a plenitude divina em pessoa, então, não importa o tamanho do seu problema, você pode finalmente descansar. Porque você não está sozinho, você está em mãos que são boas, que são seguras e que são infinitamente poderosas.